fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe mais uma vez aqui nos estúdios o cientista político e também professor da UFOP e do IBMEC, Adriano Cerqueira. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, professor. Muito obrigado. Bom dia, Thalita. Bom dia, Adriano. Bom dia, professor. Bom dia, é um prazer sempre recebê-lo aqui. E hoje a gente te convidou, professor, para a gente falar sobre o governo do governador Romeu Zema. Mais uma baixa anunciada na última semana, dessa vez do secretário adjunto de saúde, o Bernardo Luiz Ramos, que na verdade é a terceira baixa só na secretaria nesses primeiros 9 meses de governo. E aí vem meio a muitas críticas, né? Outras baixas também já anunciadas, o Custódio Matos, por exemplo. A avaliação do senhor, por que tantas baixas em 9 meses de governo? É um sintoma, né, das grandes dificuldades que um governador em Minas tem hoje, né, para assumir essa tarefa de um estado que está com uma grave situação financeira. Somado isso, uma inexperiência no trato administrativo público, porque o Romeu Zema, né, ele apareceu pelo Partido Novo como uma novidade, né, e tem um carisma político, mas não tinha ainda esse trato. E ainda por cima o partido dele não tem uma boa base, né, de deputados na Assembleia. Então os desafios para montar uma base na Assembleia que possa dar conta das necessidades de governo, né, ainda mais agravadas com a questão da crise financeira, isso só complica, né? Então essas baixas são de certo modo até esperadas, né, dado o grau de dificuldade. E é um desafio constante para o governador conseguir ter uma boa relação numa casa, ainda mais que será crucial na questão da privatização de algumas estatais mineiras, como a CEMIG, que é um dos carros-chefes, né, para que ele possa fazer a estruturação financeira do cara. E uma dessas dificuldades, né, professor, isso fica muito evidente com o protagonismo da Assembleia Legislativa em algumas medidas e projetos aprovados, decisões que são tomadas, a participação e a atuação, por exemplo, do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, colocado ou até sendo comparado, por exemplo, ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que também assume papel de protagonista dentro do governo Bolsonaro, de acordo com alguns especialistas. Como que o senhor avalia isso? Isso é um sinal realmente de que o governo pode estar apresentando dificuldades aí de gestão e de construir essa base sólida? O ponto interessante é a gente ver uma casa como a Assembleia Legislativa, no caso, no plano federal, a Câmara dos Deputados, assumindo protagonismo. Eu acho que era o desejável quando a gente pensa numa república, né, como a brasileira, é que os poderes sejam mais autônomos e tenham uma capacidade de atuação própria. O que complica muito para o Zema é que ele tem pouca capacidade de mobilização dos deputados na Assembleia. E aí as lideranças mais tradicionais, como Agostinho Patrus, têm mais espaço de atuação e vem essa oportunidade. Se tivesse uma base maior, né, do Partido Novo, maior de deputados, aí o governador poderia ter melhores condições de fazer uma base. O Bolsonaro, por exemplo, tem isso, né, com o partido dele, apesar das dificuldades que ele também encontra. Então esse que é o maior problema para o Zema. Como encontrar uma boa relação com uma casa que está respirando uma maior autonomia e está gostando disso. E o problema até é que os próprios deputados do Novo, né? Por exemplo, a gente traz aqui o deputado Bartô, que em alguns momentos até vai contrário, né, à posição do próprio partido, né? Então a gente vê até dentro do próprio partido algumas divergências, né? Inclusive o Partido Novo aqui em Minas está com umas dificuldades, né? Houve uma espécie de uma intervenção, né, no plano nacional aqui no partido, tendo em vista, eu acho que as dores do parto, ou seja, como o Novo surgiu e logo pega um governo como o de Minas Gerais, os desafios de fazer uma gestão compartilhada com a Assembleia, o que necessariamente representa uma negociação. Para alguns deputados do Novo, assim, mais puristas, isso pode gerar um problema sério, né, de
até mesmo de traição aos ideais do partido. Então, tanto de um lado quanto de outro, o Zema vai encontrar muita dor de cabeça e muito desafio para tentar superar, né? Seria também reflexo da falta de experiência do Romeu Zema em relação à vida política, talvez? Com certeza, né? Assim, de um lado é bom ele não ter algumas experiências nefastas, né? Que geralmente se acomodam, mas por outro lado, se ele já tivesse uma noção de como que funciona a administração pública e como é essa relação com deputados, com outras casas, ele talvez não estivesse sofrendo tantas dificuldades iniciais. Ele está aprendendo, né? Então, já é de se esperar que nos próximos meses algumas crises que surgiram não surjam mais, mas o maior desafio para ele ainda continua sendo a reestruturação econômica do estado de Minas, que vai depender bastante da casa, da Assembleia. Então ele está realmente na mão da Assembleia. Inclusive, professor, o plano de recuperação fiscal do estado que está sendo muito criticado, inclusive pelos deputados, né? Que alegam que se não funcionou no Rio de Janeiro, também não funcionaria em Minas Gerais. Qual seria a saída, na opinião do senhor? Eu não vejo outra saída. Assim, a melhor saída seria começar a entrar muito dinheiro, né? Sei lá, algum grande país começar a comprar muito produtos daqui de Minas e começar a entrar extraordinariamente mais recursos, né, por conta dessas vendas, mas a gente sabe que a economia mundial não está ajudando nesse sentido. Então, eu não vejo outro caminho que não a reestruturação financeira do estado. Não tem, não apenas em Minas, né, em todos os outros estados estão com dificuldades, e isso é crucial. E uma boa gestão financeira do estado, que esse também é um outro grande problema, né? Sem falar os gastos, né, dos poderes, como o judiciário mineiro e também o legislativo, que é a outra questão que vai ter também que negociar, porque há um descompasso, né, no modo como o impacto financeiro acontece nos servidores do executivo em relação aos servidores do Legislativo e do Judiciário Mineiro. Há um imbróglio dentro dessa proposta de recuperação fiscal, né, de recuperação financeira do Estado, a questão das privatizações que o senhor citou. O senhor acredita que esse imbróglio em relação a consultar a população sobre o que pensa a respeito de uma privatização, isso é importante, isso é necessário? O que o senhor pensa a respeito disso? E o senhor acredita que o governador Romeu Zema vai encontrar um caminho para que essas medidas possam ser feitas, realizadas? O maior desafio é que um grande ativo que Minas tem é justamente a CEMIG, né? Não são muitas estatais mineiras que podem entrar como um contraponto financeiro para esse apoio. E a CEMIG, enfim, a população, se for consultada, certamente será contrária, né? E os deputados também sentem isso e percebem isso. Então, a grande questão para o Zema a CEMIG está em negociação junto à Assembleia para poder obter algum ganho em relação a ele, ou é um ponto cego, ou seja, não tem retorno. A CEMIG não será aceita para ser privatizada. Nesse ponto aí, o Zema vai ficar muito à mercê do governo federal e também das reformas que estão acontecendo no âmbito do governo federal. Se elas avançarem e o Pacto Federativo também avançar, vai ser aí uma nova chance para ele obter mais recursos. Privatização dos Correios, por exemplo, isso tudo acontecendo pode abrir precedente para que as privatizações aqui aconteçam, é isso? Eu acho que sim, mas do mesmo jeito que imaginar o governo abrindo mão da Petrobras, né? Uma privatização completa. Isso. A gente acha que isso é difícil acontecer no Brasil. Ver isso com a CEMIG aqui em Minas, eu acho muito difícil. Eu acho que é uma batalha que tende a ser quase que perdida. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, mas eu vou reforçar perguntas objetivas com respostas objetivas. Combinado? Combinado. Baixos no Romeu Zema. Um problema sério na política. Recuperação econômica do Estado. Ainda um grande desafio. Funcionalismo público. Muita paciência para aguardar uma melhora da situação. Governo Bolsonaro até aqui. Tá, como sempre, indo de regular para bom, né? Segundo estão indicando as pesquisas. Família Bolsonaro. Uma grande dor de cabeça. Relação do governo do Estado com outros poderes. Delicada e em fase ainda de estruturação.
Cientista político e professor da UFOP e também do IBMEC, Adriano Cerqueira, obrigada pela entrevista do senhor. É sempre um prazer recebê-lo aqui e poder tirar tantas dúvidas. Para mim que é um grande prazer. Muito obrigado pela atenção de sempre. Obrigada.